Fábio Dominski, seja muito bem-vindo ao Seeking Growth Podcast. Fala, Axel. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Vamos bater um papo aí que acho que a gente pode contribuir com alguma coisa aí, né, para os ouvintes. Sem dúvidas, sem dúvidas. Você tem um livro que é muito interessante, né, chamado Exercício Físico e Ciência, Fatos e Mitos, a ciência por trás de 100 temas sobre exercícios. E nesse episódio especialmente eu decidi selecionar alguns desses 100, né, a princípio 10, 12, para a gente explorar um pouco mais e Legal. trazer uma informação um pouco mais profunda quanto ao tópico, né, quanto ao título de cada um desses 10 para o pessoal que está em casa. Show de bola. Eu acho que é legal porque provavelmente alguns deles a gente pode trazer até atualizações, né, cara? Porque, bom, o livro foi escrito em 2021 e a ciência está em constante atualização e transformação. Provavelmente a gente pode atualizar até alguns deles, confirmando ou não, porque é uma postura científica, né? A gente reconhecer que às vezes as coisas mudaram ou não, ou que ainda estão daquela forma. Isso é muito interessante, isso é muito interessante. Agora eu tô mais animado ainda. Então vamos lá. O primeiro, que eu acho que encaixa muito bem até no momento do ano em que a gente está, por que as pessoas desistem de fazer academia? Legal, legal. Cara, eu acho que essa é uma pergunta assim bem complexa, na verdade, né? Mas pensando assim na especificidade da própria pergunta e não indo tanto geral para o comportamento de exercício, mas sim de fazer exercício, por exemplo, em academia. É em academia, né? Essa pergunta não? Isso, Em porque as academia, pessoas. isso. E aí a gente vê o ambiente da academia pelo menos tradicional de musculação, como não muito, na verdade, como bastante cruel a algumas necessidades psicológicas das pessoas, né? Então, uma das áreas que eu me debruço para estudar é a psicologia do exercício. E a gente vê que as pessoas têm necessidades psicológicas a serem atendidas num ambiente de exercício, né? Pode ser uma academia, um estúdio, um box de crossfit, um parque, enfim. O ambiente não só estrutural, né, mas social também. E muitos desses ambientes têm dificultado esse suporte, essa satisfação de necessidades, especialmente psicológicas, essas que eu falei, que são três, basicamente, reconhecidas na ciência: vínculo, autonomia e competência. Então, uma das coisas que, na minha visão, e claro, dessa linha de pesquisa da psicologia do esporte responde essa questão, é que as pessoas têm pouco suporte psicológico, né, nesses ambientes e desistem de praticar exercício, tá? Uma outra linha de pesquisa, ela alia bastante, e é isso aqui até no livro eu não coloquei muito, eu não explorei, e vou explorar no próximo que eu estou escrevendo atualmente, assim, que é como se fosse uma união de duas áreas da educação física bem importantes que estudam como a gente reage ao exercício, que é a fisiologia do exercício e a psicologia do exercício juntas, e a gente entende que a intensidade do exercício faz um papel importante no modo que a gente responde afetivamente ao estímulo, né? Então, exercícios geralmente de alta intensidade, as pessoas respondem com um pouco mais de desprazer do que prazer. Isso, né, para a maioria das pessoas, embora a gente veja realmente, muitas pessoas respondem bem à alta intensidade e querem exercícios extenuantes e realmente bastante cansativos. Como várias modalidades isso acontece, que predomina a alta intensidade e as pessoas estão lá sempre fazendo. Só que parece que a maioria não reage tão bem dessa forma e seria uma intensidade mais moderada adequada, né? Então, esse é um outro fator importante que as pessoas talvez desistam, elas têm desprazer durante o exercício, né? Isso, claro, pode estar relacionado à própria química cerebral dela, né? Que não está talvez ajustada a sentir os benefícios do exercício no bem-estar psicológico. E também tem uma variação interindividual grande, né? Então as pessoas respondem diferente aos estímulos, assim. Então, na verdade, é uma gama de fatores que influenciam, mas eu acho que esses são os principais que eu vejo hoje do porquê as pessoas desistem de praticar exercícios, assim. Interessante. Sobre o primeiro tópico, né, que você falou, qual que você acha que seria uma solução? Boa, Axel. Cara, essa é uma questão muito boa de trabalhar com os profissionais de educação física, especialmente, porque nós precisamos ter estratégias para fomentar essas necessidades, assim. Então, a gente, tanto no CrossFit, tanto na musculação, na corrida, a gente tem estratégias em relação à prescrição de variáveis do treino, então volume, intensidade, intervalo de descanso. Agora, em relação à parte psicológica, a gente não tem essa estratégia, tipo uma fichinha
de treino, um checklist que a gente possa fazer com ações para fomentar a autonomia, que é o senso de volição, né, de escolha do praticante, de ele se sentir protagonista, isso caracteriza a autonomia. Do vínculo social, algumas modalidades já favorecem isso, né, o CrossFit foi construído muito com base em senso de comunidade, em promover isso de maneira intencional, proposital mesmo. É nesse sentido aí a gente pode aprender bastante com essa forma, inclusive, com essas abordagens. E a competência, de se sentir competente. Né? O praticante sozinho, muitas vezes, ele pode ser que ele não se sinta competente, não tem feedback do profissional para se sentir competente, não é capaz de fazer isso sozinho. Assim. Então, basicamente, tem que ter intencionalidade no sentido de promover um ambiente que suporte necessidades psicológicas básicas. A sugestão que eu dou é a gente ter um checklist mesmo, né, para tentar fomentar com várias ações do profissional essas 3 necessidades. Assim. Cara, é um ponto bem interessante. Eu nunca tinha pensado nisso por esse prisma, vamos botar, né? Porque, beleza, a gente vê, eu acho que mais pela parte, vamos botar, pensando nas grandes academias, né? Grandes redes de academia. Sei lá, tem 2 professores na sala e tem 60, 70, às vezes até mais, né? Pessoas ali ao mesmo tempo. Então, não dá para ter suporte nenhum. E aí eu sempre liguei muito isso à falta de resultado, né? E aí um dos fatores, inclusive, que faz com que a pessoa acabe perdendo a motivação, né? Ela tá ali, não vê resultado nenhum, tá fazendo o que ela conhece, né? Ela tá dando o seu melhor dentro da sua capacidade atual, mas infelizmente o conhecimento dela é muito pequeno e não vai trazer aquele resultado, né? Ela não vai chegar num nível de esforço onde ela vai conseguir gerar um estímulo e, consequentemente, obter esse resultado. Então, eu sempre pensava muito nisso, mas essa outra parte, né, desse aspecto psicológico, de uma maneira geral, cara, é uma questão bem interessante se pensar, porque e a gente vê é até uma inversão, né? Tipo, a gente vai botar grandes redes, né, de academias. Hoje em dia tem algumas grandes redes, por exemplo, a Smart Fit da vida, que não para de crescer, um grupo absurdo. Só que o modelo de negócio deles é justamente baseado em manter esse estilo que a gente está vendo, que não tem esse aspecto psicológico, né? Não tem essa questão de apoio e tudo ao praticante. Então, Cara, e se a gente olhar assim, eu acho que se tivesse o apoio, ia ficar impossível de treinar assim, lá dentro. sim, O que exatamente, às né? Porque vezes, em alguns horários, já é, né? A gente vê, às vezes, aí imagens lá de dentro, e eu frequento também, de vez em quando, essas academias para ver como é que é, e às vezes é bem difícil, assim. E aí, um aspecto que você falou que é primordial, que na verdade tem ligação, né, com esses aspectos, é que ter esse suporte psicológico, na verdade, está associado a melhores motivações para treinar. E quando a gente tem melhores motivações, a gente provavelmente tem melhores condições para aderência ao exercício, que é a prática em longo prazo, que é o que vai trazer o que a maioria das pessoas busca o exercício como instrumental, o exercício instrumental, né, para um outro fim, como emagrecimento, hipertrofia, condicionamento físico ou saúde. Então, para que a gente consiga esses resultados que são limitados, que são mais relacionados em longo prazo, a gente precisa ter aderência ao exercício e provavelmente essa aderência é conseguida com motivações de melhor qualidade, né? Que a pessoa curte mais o exercício, tem satisfação no exercício em si, no próprio treino, ela curte o treino lá e não é que ela abandonou as motivações externas, extrínsecas, que a gente chama, né, de ficar grande, de emagrecer, mas é possível aprender a gostar de fazer exercício, né? Traduzindo seria isso. A gente pode aprender a gostar e muito passa por essas 3 necessidades, assim. Tá? É bem interessante, cara. É um ponto bem que eu acho que vai ter que ser muito explorado daqui para frente, né? Porque a Eu também tendência é o acho. quê? Essas redes de academia só aumentarem, as academias de bairro diminuírem, né? Inclusive, por exemplo, né? Eu trabalho com CrossFit há muito tempo, treino CrossFit há muito tempo, e eu sei que, infelizmente, o grande diferencial do CrossFit hoje em dia não é muito praticado, que é justamente o serviço, né? Infelizmente, a grande diferença que a gente tem é o profissional que está lá, o professor que está lá, justamente dando essa atenção, dando, vamos dizer, esse suporte psicológico ali, né? Eu conheço, cara, hoje em dia eu tô com 190 alunos, assim, mais ou menos, vai botar.
Cara, eu conheço todos. Eu sei o nome de todos, eu Que sei massa. alguma coisa pessoal de cada um deles, eu sei quem tá passando por algum tipo de lesão, eu sei quem tá voltando a treinar, eu sei quem ficou uma semana sem treinar. Então, tudo isso traz esse suporte psicológico, né? Vamos botar assim. Sim, sim. Só que com a maioria dos profissionais deixando a desejar nesse ponto, até nos boxes de CrossFit, por que a pessoa vai pagar mais caro, às vezes ter que se deslocar para um lugar mais longe, sendo que nessas grandes redes, hoje em dia, a gente já tem um box, né? A gente já tem ali um espaço que ela pode praticar aquele tipo de exercício. Sim. Então, no meu ver, a tendência é essas grandes redes aumentarem o seu volume e continuarem, né, dominarem cada vez mais o mercado, os boxes e as pequenas academias irem fechando, diminuindo. Pô, só que como é que vai ficar qual vai ser a consequência disso, né? Essa É, é a pergunta que eu venho me fazendo agora. sim. Cara, eu vejo de modo semelhante, assim, mas eu acho que há muita adesão, né? Então, o ingresso de pessoas nessas grandes redes de academia. Só que eu fico na dúvida se tem realmente aderência, cara. Sim. A gente no Brasil não tem muitos dados claros a respeito disso, cara. A gente tem um pouquinho nos Estados Unidos e na Europa, até em países como a Noruega, né, com grandes redes, e eles mostram que, por exemplo, em um ano, uma rede lá de 25 academias dentro de uma rede grande, eles mostram que 86% das pessoas continuou pagando. Só que só cerca de 20% continuou indo, frequentando durante um ano, assim. Então a minha Uhum. dúvida é se realmente há uma grande adesão, ou seja, ingresso nos planos, geralmente é plano anual, né, as pessoas, as instituições, os estabelecimentos, na verdade, têm trabalhado dessa forma, né? Mas se há continuidade no treinamento, assim, eu acho que é uma taxa de aderência bem baixa, assim, tá? E consequentemente, né, daqui a pouco, eventualmente a pessoa para de pagar. Porque é baratinho, daí ela continua pagando, mas Isso, 1 ano, 2 anos, 3 anos, puta, eu não vou mais. Eventualmente ela vai cancelar e tomara sim. que procure outra atividade física, né? Enfim, vamos Isso, com ver melhor agora só. atendimento, que valorize outras Exatamente. coisas, o ambiente, o atendimento profissional, enfim. Eu acho que haverá Exato. um ponto de inflexão aí que as pessoas talvez busquem um pouco melhor o exercício, assim. Exato, exato. Agora, sobre o segundo ponto que você colocou ali, né? Aquela questão do exercício de alta intensidade não ser muito prazeroso e algumas pessoas Uhum. acabarem desistindo por causa disso. Mas você acha que é um pouco porque hoje em dia na mídia é muito falado que só vai ter resultado com o exercício de alta intensidade? Porque desde da alta do HIIT, vamos colocar Uhum. assim, é praticamente isso, né? Ah, não, você só vai emagrecer fazendo HIIT e o cacete, não sei. E aí a pessoa tenta aquela opção, não se identifica, não consegue, né, manter a consciência porque ela não gosta mesmo, e aí ela acaba desistindo por achar que não tem uma outra opção. Cara, pô, essa questão me fez refletir, assim, eu nunca tinha pensado desse ponto, né, que o HIIT apareceu aí como se fosse uma Um pílula milagre, né? mágica há alguns tempos, né, É. principalmente para solução de falta de tempo, né, até as Uhum. pesquisas mostram que a principal barreira apontada pelas pessoas para não fazer exercício é a falta de tempo. Aí a educação física vai lá e promove o HIIT. Olha, tá aqui, ó, o HIIT, em 20 minutos é possível e faça um pouco mais de esforço, enfim. Talvez tenha um reflexo, cara, disso, assim, né, de a gente acho que o pano de fundo maior é as pessoas verem o exercício como punição, como algo que é aversivo, que é doloroso, que é ruim e que, né, tem um pouco disso, assim. Mas esse modelo é bem interessante, cara. Foi desenvolvido pelo Pantelemon Akekax, que é um grande pesquisador na área da psicologia do exercício, especialmente. Ele é grego, mas hoje ele está, né, acho que não sei se ele está na Austrália, eles acabam mudando de universidade bastante lá, né, na Europa e nos Estados Unidos também. Mas ele desenvolveu esse modelo que é um modelo duplo, né, para a gente entender a relação intensidade do exercício e respostas afetivas. A gente tem aí, com o exercício mais moderado, respostas mais homogêneas, ou seja, as pessoas, a maioria delas se sente bem. Há um aumento do prazer no exercício moderado, assim. Quando passa um pouquinho do limiar ventilatório, aí já há uma variação maior. Algumas pessoas respondem com mais prazer ainda, que talvez seja o caso até de praticantes de CrossFit, né, que curtem um pouco Sim. do desafio, né, tem aquela questão de, olha, eu consigo um pouco mais, me sinto competente, quero bater meus recordes e se sente bem nesse desafio.
E também, na minha visão daí da modalidade, né, do fitness funcional, do CrossFit, eu acho que há uma compensação também do aspecto psicológico. O psicológico acaba ajudando bastante, né? Grupo, desafios constantes, variação, isso tudo eu acho que compensa a alta intensidade para muitos, o que é bom, claro, as pessoas conseguem treinar um pouquinho além do que talvez conseguiriam ou gostariam. E aí, passando já, né, do ponto de compensação respiratória, a desprazer para a maioria das pessoas. Daí elas respondem de maneira homogênea de novo. Talvez a maioria há uma queda robusta no prazer, assim. A outra explicação, Axel, para isso, os pesquisadores vão na origem da nossa espécie, em que a gente talvez permanecesse numa intensidade moderada, caçando e coletando e alerta, né, aos perigos lá na origem da nossa espécie, e isso, né, reverbera até hoje nas nossas respostas afetivas. Então, são várias linhas, assim, mas hoje eu começo também a pensar, a refletir mais sobre o que você falou agora, que é a gente ter evidenciado o exercício de alta intensidade como o melhor. O melhor para emagrecer, o melhor para economizar tempo, só talvez não seja o melhor para a maioria das pessoas conseguirem manter na rotina, né? Então fica a reflexão. E também, Consequentemente, é, não vai ser o melhor, né? Para emagrecer, não vai isso, ser o melhor para nada, né? Porque ela não vai conseguir ter consistência ali. exatamente, exatamente. Cara, e no CrossFit eu não sei o que acontece, cara. Porque, cara, quem faz CrossFit de verdade mesmo, né? E treina há anos. E eu vou falar independentemente de nível, tá? Vamos botar a galera mais iniciante. Nem quero colocar como iniciante, mas a galera que não tem tanto interesse em competição, né? Porque tem gente Uhum. que tá treinando há 6, 7 anos e não tem interesse em competição, não tem interesse em ficar batendo PR. Ela só gosta daquele estímulo específico, daquela sensação que aquele estímulo traz. Mas é uma parada que, no meu ver, chega num ponto também de eu nunca. Se você tiver uma tradução boa para isso, cara, por favor, me fala, Fábio, que é aquele ponto de diminishing return, sabe? Uhum. Que o exercício físico é bom até certo Tá. ponto, né? Então, é uma coisa que eu vejo constantemente no box. Hoje, aconteceu, eu tava dando aula hoje de manhã, uma aluna falou, puta, eram 4 de 2 front squat. Na terceira série, ela tava bem aquecida, tava preparada, foi preparada da melhor maneira possível. Não, meu PR é tal, era 80, tô fazendo duas aqui, tô sofrendo com uma pra 75. Eu falei, Ju, quantas vezes eu já te falei que você precisa descansar? Há 3 Uhum. semanas eu tô te falando que você precisa descansar. Só que a galera não aceita que precisa descansar. Né? Parece que. Eu não sei se é errado usar essa palavra, mas parece que a parada vicia mesmo, sabe? Sim, sim. E vicia num ponto que a pessoa sabe que não tá fazendo mais bem, que ela, mesmo para ela conquistar o objetivo dela, que é evoluir, ela precisa tirar o pé, mas ela não aceita aquilo, porque ela não quer ficar sem aquela sensação, sabe? Sim, sim. Cara, interessante, cara. Pode ter a parte bioquímica cerebral mesmo, que a pessoa é um pouco viciada no exercício. Tem uma ou duas pesquisas com praticantes de CrossFit, né, que mostra lá uma dependência ao exercício. Eu acho que é uma prevalência baixa, assim, né, 5%, se não me engano, se é o dado correto. Os mais viciados são geralmente triatletas, né, o exercício de resistência eu acho que tem um potencial maior para a galera ficar dependente ao exercício, assim. Mas eu acho que esses aspectos psicológicos, em algum modo, podem trazer esse dark side aí, né? Esse lado não muito positivo para a prática, que é a pessoa tá Exato. tão engajada, que essa sensação de, pô, percepção de competência, de mostrar para os outros na rede social, fala mais alto do que ela mesmo sabendo que ela precisava recuperar, descansar, né? Diminuir o ritmo. Não dá para bater recorde sempre, imagina, isso não existe, né? Não é linear, né? Eu falo sempre, cara, sempre. Quando a gente tá treinando, tá, galera, pô, mas semana passada eu falei, gente, se fosse linear, tava todo mundo lá nos games, tava todo mundo na É, Olimpíada. Não é assim que a parada funciona. Não é assim, não é simples sim. assim. O corpo é bem complexo, né, em relação a isso. E Mas, aí eu acho que é importante o teu papel, né, de tu esclarecer como que funciona isso, que respostas são esperadas para atenuar um pouco as incertezas, né, da pessoa ali. É com fundamental. certeza, com certeza. Passando agora, mudando de tópico. Mas foi bem interessante. Esse acho que dá para até a gente eventualmente aprofundar mais depois, Tá, numa tá. outra ocasião. Eletroestimulação, marketing ou evidência? E aí eu vou te falar a minha opinião, e eu nunca nem, sinceramente, eu nunca nem quis parar para procurar se tem Uhum. algum artigo científico que diz se é positivo ou não.
Cara, pra mim aquela porra não funciona. Pra mim aquilo ali... Cara, vamos lá, deixa eu reformular. Para senhores de 50, 60 anos, sedentários, que nunca praticaram nenhuma atividade física, óbvio, né, que tem um benefício com certeza, com certeza. Agora, porra, a molecada de 20 e poucos anos, 25 anos, 30 anos, parando de treinar para fazer isso, Sim. para mim não É. desce. Cara, eu vejo dessa forma também, principalmente para quem não consegue contrair os músculos de maneira voluntária. Faz sentido. Inclusive, é uma técnica da fisioterapia, né? Pô, então, Sim. minha noiva é fisioterapeuta, ela usa provavelmente de vez em quando essa técnica com alguém que tem dificuldade. Agora, é muito mais marketing do que realmente evidência ou algo que vá fazer diferença ou que vai melhorar a relação da pessoa com o exercício, assim. Porque isso é vendido, né, como um produto, então rotulado de maneira, né, bem cara, difícil acesso, né, são várias limitações nesse sentido. Não é muito, provavelmente muito confortável. Eu nunca fiz uma aula experimental, assim, acho que talvez nem vá fazer, não tenho muito interesse, mas é um macacão que você coloca, né, para estimular os músculos de corpo inteiro ali. A grande dificuldade de se comprovar ali os benefícios superiores ao exercício, porque até se mostra ali um pouco benéfica, mas nada superior ao exercício, é porque tem exercício, né, mesmo com a pessoa vestida lá com macacão e tomando a estimulação elétrica ali. Tá? Então, as evidências são bem limitadas, são poucas, mas não mostram efetividade superior ao exercício. Assim, né? Então, torna o exercício mais caro, mais difícil acesso, as pessoas tentam ali, mas eu não sei realmente se há uma aderência ao exercício, a pessoa curte mais estar lá, o que, que ela sente. Eu vejo relatos das pessoas bastante fadigadas no treino, né? Até, claro, pela estimulação a mais do que o próprio exercício, né? Mas não vejo assim como uma forma para grande população, para jovens, para pessoas saudáveis mesmo. Acho que não há necessidade. Acho que a pessoa teria que investir em outros aspectos para tornar uma experiência melhor, outras modalidades, algo que ela goste mais, né? Aquilo ali é uma musculação com um macacão para dar choque, né? E acho que não vejo com bons olhos, em geral, assim, né? Sim. E por que você acha, Fábio, que a gente sempre busca esse tipo de coisa, cara? Sabe? Cara, boa. Eu acho que tem a ver, né, com novidade. A gente, se tem uma necessidade nova a ser reconhecida, Axel, na literatura, é a de novidade, né? Então tem vínculo, autonomia e competência, que eu falei para você, já bem reconhecidas na ciência, e novidade é uma candidata forte que está entrando. Então o ser humano também busca algo que saia da rotina, que traga novidade, trazendo interesse e talvez prazer naquilo. E os autores sobre isso não falam dessa modalidade, eles falam do CrossFit, eles falam de Exergames, inclusive, que são modalidades que a gente tem essas características. Mas a eletroestimulação, né, ou assim como o abdominal hipopressivo, também como modalidade, assim que as pessoas criam uma modalidade e vendem ela, eu acho que é para explorar essa necessidade do ser humano, sabe? Eu acho que vem nesse sentido, assim, de algo novo, com uma notícia forte, ou seja, o marketing da eletroestimulação é que trabalha 300 músculos por sessão em 20 minutos, é algo sensacionalista, assim, né, com poucas evidências, assim como várias outras pseudociências ou produtos aí que são criados, assim, mas eu acho que atinge bastante essa necessidade, cara. É, Provavelmente eu, outras também, mas eu vejo dessa forma, assim, não sei o que você acha também. não, acho que provavelmente isso. Eu acho que também tem a questão de sempre querer algo fácil. Ah, não, vou botar um macacãozinho ali e vou ter o mesmo resultado, né? Outro Boa. dia eu vi um marketing do negócio desse de eletroestimulação. Eu acho que não era do macacão. Eu não sei se hoje em dia tem mais máquinas, sabe? Que você fica Eu acho deitado e a que pessoa faz a eletroestimulação ali na região específica, né? Na musculatura. Cara, equivalente a 8 semanas de treinamento de força. Eu falei, "Ah, mas não é possível, gente. Como é que alguém acredita num negócio desse, cara? Cara, é, é que aquilo, né? Infelizmente, a gente tem o conhecimento básico muito limitado de várias áreas. Dentre elas, isso. a educação física de uma maneira geral, né? Ou o treinamento físico de uma maneira geral. Então você pega uma pessoa que, porra, não entende nada, não faz a mínima ideia, vê aquilo, às vezes, confia na pessoa que tá, né? A pessoa tem uma certa autoridade, a pessoa que tá divulgando aquilo, ela cai e aí já era, né? Mas Exatamente, exatamente.
É que, eventualmente, eu acho que vai cair, vai tudo pro mesmo buraco, né? Que é, cara, você não vai ter o resultado que você espera usando aquilo ali, É. fazendo aquilo ali. Então, uma hora você vai ter que voltar pro que funciona, né? Uma hora você vai ter que se voltar pro básico. Então, essa é a Eu acho que esperança, é né? Que legal, legal. eventualmente a gente aprenda. É, essa busca, né, uma busca desenfreada que a gente tem por resultados mais imediatos, pouca paciência para visualizar desfechos mais em longo prazo. O exercício é muito vítima disso, né, cara? A gente não olha para os benefícios imediatos dele, assim. Os benefícios de uma sessão de treino, né? Então, por que não olhar como uma possível melhora no meu humor, algo imediato, assim, que você sente durante e após o treino, assim. Então, pesquisadores dessa área defendem, né? Já pensou que uma fala deles, inclusive, é essa. Já pensou que 30 minutos podem melhorar o seu humor de maneira significativa? Né? E estar de mau humor ou com humor deprimido é muito ruim para o dia da pessoa. Mas algo é como se fosse tomar uma pílula. Claro, tem o efeito que a gente precisa gastar um pouco de energia, de esforço, e há um desconforto intrínseco do exercício, né? Esse é o custo dele. Tem que ter um pouco de esforço. Mas eu acho que vale a pena a gente olhar para os efeitos mais imediatos, sobre saúde mental e tal. Com certeza. Eu acho que um dos problemas disso é a gente tá cada vez mais desconectado do nosso próprio corpo, sabe? Além de ter a conotação negativa de quem não pratica exercício, né? Quem não pratica exercício sempre tem aquela conotação negativa que você mesmo já citou, né? De ser algo. Como é que. Eu esqueci a palavra, mas, tipo, algo danoso, vamos botar assim, né? Uhum. Algo chato, algo um peso, né? Um fardo ter que fazer exercício físico. E aí a pessoa já vai com essa conotação. Então, porra, já sai, né, com uma ideia negativa, vamos botar assim. Ela já parte de um lugar ruim. Aí a gente ainda vive num mundo hoje em dia que, cara, será que a pessoa sabe o que é estar de bom humor e estar de mau humor, sabe? Isso, é verdade. Sabe? Então, tipo, a pessoa tá o dia inteiro no celular, foda-se. Ela Aham, dá uma isso, patada em alguém e nem vê, sabe? Nem também penso, sente o que cara. aconteceu. Então, eu acho que essa maré, pelo menos no meio que a gente vive, na bolha que a gente vive ali, que é nesse mundo fitness, vamos botar assim, tá mudando, né? Tem a questão da meditação, tem a questão, Uhum. né, de mindfulness, de você estar mais conectado com o seu corpo. Eu acho que isso é ótimo. E eu acho que eventualmente isso indo para a grande massa pode acabar mudando essa questão, mas por enquanto eu acho Por que enquanto é difícil, é. vai ser algo bem difícil, sabe? Eu vejo dessa forma também, Axel, que é uma limitação para a gente perceber essas recompensas imediatas do exercício, né? A gente sabe menos sobre elas, então a pessoa pensa em exercício, ela pensa na saúde cardiovascular dela, diminuir risco de morte, coisas que estão muito longe. Há um desconto no valor subjetivo que a pessoa dá ao exercício, isso não é muito bom para a motivação dela. Mas a gente também não está percebendo quando a gente poderia perceber os benefícios, né? Vai numa academia de rede dessa e olha as pessoas, o comportamento delas. É um experimento social, né? Você ir numa academia Uhum. e ver as pessoas no intervalo de 1 minuto, 30 segundos, 1 minuto e meio, sei lá, tá na rede social já, fazendo nada no feed lá das redes sociais e gerando fadiga mental, enfim, mas sem perceber o efeito rebote afetivo que tem, por exemplo, após uma série de musculação ou após o treino. A gente realmente tá nesse ritmo aí que a gente não sabe muito bem onde que vai parar, mas algumas pessoas já estão, né, acordando e tomando melhores comportamentos, eu acho assim. Mas é uma das razões, sem dúvida. Exato. Você viu que saiu um estudo recente, eu não sei se é tão recente assim, mas eu vi mais a notícia, não olhei o estudo ainda, falando sobre uso do Instagram antes do treino prejudica a Sim, performance. sim, sim. Saiu um estudo desse, não saiu? Saiu, cara. Eu até escrevi uma coluna lá na Tecmundo, que eu escrevo para lá, uma coluna de ciência. Eu entrevistei o pesquisador um dos que participou do estudo, o Leonardo Fortes, ele da Universidade Federal da Paraíba, e eles confirmam, né, que hoje tem algumas evidências mostrando esse aumento de fadiga mental. Eles testaram antes do treino, 30 minutos de redes sociais lá, Instagram, WhatsApp, Facebook. E aí há uma queda há um aumento da fadiga mental e queda no volume de repetições, né? Então, para quem quer hipertrofia, é importante, né? O volume de treino importa. E aí o celular está atrapalhando. O uso do celular, na verdade, especialmente antes do treino. A gente não sabe muito durante, né? Naquelas intervalinhos curtos que a galera consome já ali. Mas provavelmente a hipótese é de que também atrapalhe, né? Eu acho que eventualmente vai sair, mas acho que vai atrapalhar até mais, cara. Porque a galera perde Pode o ser. descanso, se desliga completamente, É. né?
Enfim, enfim. Mas mais um assunto muito, muito interessante. Trocando. Vamos lá, vamos É, continuar. Já tem meia hora, ainda faltam 7 não, tópicos. rende muito, rende muito. Gelo. Gelo é uma parada que tá em alta, assim, absurdamente hoje em dia. Então vamos começar falando de um aspecto bem específico. Gelo depois do treino prejudica a hipertrofia? Cara, a gente tem aí algumas evidências mostrando que sim, que parece que não é uma boa, né, para recuperação muscular. Eu até peguei, abri aqui agora, a última revisão que tem, né, que tem até a participação do Brad Schoenfield, que é uma das autoridades, né, em hipertrofia no mundo, um pesquisador norte-americano, e ele é talvez o maior produtor hoje, a maior participação em artigos, especialmente de revisão é dele. E eles colocam que pelo menos nessa água fria, né, pode atrapalhar respostas hipertróficas, assim. Eu desconheço um pouco os mecanismos, assim, não me aprofundei nos mecanismos para que isso possa atrapalhar, atenuar, assim, né? Mas essa notícia, pelo menos, ela está reverberando um pouquinho, né? Porque as pessoas utilizam essa estratégia, assim como muitos consomem anti-inflamatórios, às vezes, né, para dor muscular e também atenua algumas respostas hipertróficas, assim, né? Então, a E em notícia a relação princípio pode a. ser essa. Você acha que, pelo que fala lá no estudo, Fábio, sabe se é só depois do treino ou se, tipo, se você fizer num horário diferente, horário impacta alguma coisa nisso ou eles não chegaram a, Ah, a testar isso? provavelmente eles controlaram isso. Eu não cheguei a ver os detalhes ainda, né? Mas essa imersão em água fria provavelmente é logo após o treino, de forma. Eles analisam, claro, de forma crônica, né? Porque a Aham. hipertrofia é uma resposta crônica, mas a gente colocaria provavelmente depois do treino, né? A cada sessão ali, um tempo. E isso eu acho que deve estar bem estabelecido no método dos artigos ali, o protocolo que se usa, né? Hoje tudo tem que ser muito controlado para as publicações, mas aí eu não me aprofundei a ponto assim de entender os detalhes, assim, sabe? Sim. É porque você sabe um pouco dos benefícios ali do gelo, essas coisas? Que por isso que ele tá. O motivo, vamos dizer Ah, assim, dele estar sim, tão em alta? sim. Cara, não muito, assim, eu não entendo, não É, eu estudei nunca me, muito aprof... isso, não. eu nunca me aprofundei também, mas tipo, falam que tem vários benefícios na questão de dopamina, né? Que não sei quantos minutos no gelo você tem uma resposta dopaminérgica de, sei lá, 7 vezes baseline, né? De Uhum. alguma atividade normal, umas coisas assim. E você fica com essa resposta, né? Uma resposta duradoura, né? Não é aquela Sim. resposta de telefone, por exemplo, de rede Aham. social. Então, trazendo vários aspectos mais para esse lado, né? E aí eu acho que o grande crescimento do gelo vem mais dessa parte mental nos últimos anos aí Uhum. recentemente, com o Inhofe, né, com a meditação, com toda essa questão. E aí virou um hype muito grande. E aí Uhum. decidiram falar, não, beleza, mas onde é que isso aqui não é bom, né? Eu acho que é justamente Ah, pode ser, pode ser. nessa questão da hipertrofia, né? Eu também depois eu vou separar uns estudos aqui para dar uma aprofundada, mas eu vi realmente isso e eu acho que basicamente deve ser, né, no meu ver, deve ser mais ou menos o mesmo mecanismo ali dos anti-inflamatórios, né? Você está meio que diminuindo a inflamação, que nesse caso é uma Positivo, né? coisa boa, né? Que é uma É. coisa que você está buscando. Mas vamos ver até onde o hype do gelo vai, né? Porque E é é isso, legal. são ondas, né? É verdade. É legal que a gente tem esses hypes assim na rede social e a ciência tenta correr atrás, mas ela não consegue, não há tempo hábil, né? E as notícias vêm depois, assim, os estudos são desenhados a partir do que está em alta ali, os pesquisadores se interessam, fazem perguntas problemas sobre aquilo, e só que a ciência está muito atrás, né? Quer ver a indústria de suplementos, assim, a indústria de suplementos ela é muito rápida, é muito ágil, coloca produtos no mercado rápido e a ciência corre atrás para testar aquilo. E aí depois ver o que é eficaz ou não, né? Então, até batendo nesse ponto, ó, entrando numa tangente aqui rapidinho. Eu vi sabe o Andy Galpin? Sabe quem é? Não sei, cara. Não, cara, ele era ali do Tennessee. Você já praticou CrossFit? Ou Sim, sim. você já praticou? Você chegou a ver um podcast chamado Barbell Shrugged?
É muito antigo. Não, Tipo, cara. muito. Foi o primeiro podcast de CrossFit. Foi a primeira entrevista do Froning. Na vida, na história, Ah, assim, long form, foi nesse podcast. é? Os caras cresceram, eles eram baseados ali no Tennessee. Esqueci, é perto de Nashville, se eu não me engano. E aí os caras explodiram e tal. O Andy, ele tinha estudado, todos eles tinham feito exercise physiology, né, na faculdade, assim. E o Andy tinha estudado com um deles, e lá no começo ele falava um pouco sobre CrossFit, né, ele vinha atrás desse lado mais científico da parada. Só que ele nunca gostou muito de CrossFit. Ele gostava mais de MMA, de luta e tal. Hoje ele é um maluco fudido. No podcast do Uberman, Sim, sabe, o Andrew sim. Uberman. No último ano, nesse ano de 2023, top 10 episódios, 3 são com o Galpin, que são baseados em relação a isso, né? Uhum. Emagrecimento, ganho de massa, ganho de força, longevidade, baseado em treinamento, tudo isso. Então o maluco deu uma explodida absurda agora. E ele é um cara que eu gosto muito, que eu sigo, né? Que eu acompanho o trabalho, confio no trabalho. E uma vez eu vi ele falando justamente essa questão da ciência tá sempre atrás da prática no momento, né? Sim. Então, você como cientista, né? Como é que você vê isso e como é que você recomenda? Porque aí pode ser até um viés errado meu, mas essa é a questão que está muito em alta, de prática baseada em evidência. Beleza, é ótimo, né? Quando você já tem evidência. Mas você não fica um pouco para trás se você fica baseando só em evidência, justamente por causa disso, já que a evidência demora a vir? Ah, sim, sim, entendi. Entendeu a minha questão? Eu Claro, não fui muito. Não expliquei muito bem, que assim, mas. quando a gente fala em aí a prática baseada em evidências, ela é composta por uma tríade, na verdade. São 3 pontos. Um deles é a melhor evidência disponível, então é o que a ciência nos traz de melhor qualidade possível, e aí faz, né, a gente precisa interpretar aquilo, entender. Nessa interpretação tem a expertise do profissional, que é tudo que ele já viveu, tudo que ele já experienciou, aplicado ao cenário dele e da pessoa. Então o terceiro aspecto é a preferência do aluno, necessidade do praticante ali, enfim. Então é esse conjunto que faz, né, a prática baseada em evidência, não é realmente a gente traduzir de maneira literal o que os artigos nos trazem, até porque eles podem mudar muito, assim, né? Especialmente de um ensaio clínico para outro, assim, com resultados diferentes. Então a gente, né, tentaria basear isso mais em revisões sistemáticas, com meta-análise, talvez, ou não, mas com os estudos reunidos e com esses estudos sendo de boa qualidade, assim. Então, um corpo robusto de evidências precisa estar construído. É claro que isso demora para chegar na prática, né? Tem algumas estimativas aí que mostram que a partir de uma informação nova na ciência, que isso foi, né, bem estabelecido, demora talvez 7 anos para se traduzir, para se chegar na prática e se começar a utilizar aquilo, assim. Então isso pode demorar, assim. Tá? Então Por a isso tem que ter prática esse contexto geral, né? isso. Mas eu acho que a prática baseada em evidência ela é mais complexa, assim, e ela é muito adaptável, ela é muito, né, flexível no sentido do próprio cliente, do próprio aluno ali, o que ele precisa, e da expertise do profissional de saber adaptar aquele contexto, aquele cenário, aquela realidade, assim. Porque a gente sabe que muitos estudos são feitos sob condições controladas, que talvez não sejam o que a gente tem lá na ponta da profissão, né? Então, a ciência da educação física mesmo se desenvolve absurdamente. Ciência da musculação, por exemplo, tem grandes avanços. CrossFit também, né? A modalidade em si, que a gente nomeou lá com o Ramires Tibana de fitness funcional, Fitness né? Que a funcional. gente Uhum. considera mais adequado hoje, mas está crescendo a ciência. Só que será que a ponta, né, da profissão lá nas academias, na academia da esquina ali de uma cidade pequena, sei lá, será que o profissional está utilizando a base, aquela base? Né? Então Sim. há um distanciamento grande, há um abismo, na verdade, na minha visão ainda, mas eu acho que com o tempo pode melhorar, assim. Boa. Entendi. Vamos lá, outro tópico. Qual a dose mínima de exercício físico necessário? Vamos dizer, para alguém Legal, ser legal. saudável. Bom, se a gente olhar para os guidelines da OMS, são 2 horas e meia de atividade física moderada por semana, para a saúde, assim, né, em geral, ou 75 minutos de intensidade vigorosa por semana. Para a saúde seria isso o mínimo, né, para as pessoas buscando aí viver mais e também, por consequência, vão viver melhor, assim.
Teve um artigo recente que saiu na Sports Medicine, que é uma grande revista científica na área de medicina do esporte aí, e eu não incluí no livro, né, porque foi bem recente, no final do ano, que chamou um treino de treino minimalista, que é um treino mínimo necessário para ter ganhos em força e resistência muscular, que são componentes da aptidão física importantes. E eles colocam lá, né, pelo menos uma série por cada grupo muscular, né, uma só série, entre 6 e 15 repetições, a gente já conseguiria ter ganhos em força e resistência muscular, claro, com indivíduos aí destreinados, né, que realmente um estímulo é melhor do que nada, e a gente, uma série por grupo muscular ali, com uma frequência semanal mínima de uma ou duas sessões na semana, a gente já consegue ter ganhos, assim. Outras evidências mostram que para manutenção também de massa muscular, de força, o estímulo também é pequeno, também é mínimo, assim, com poucas sessões, tentando manter a intensidade, né? Para força é importante que a gente mantenha uma intensidade próxima da que a gente treinava lá, né? Para manter essa capacidade, né, de contração máxima muscular, assim. É pouco, surpreende, né? Mas é pouco. E é importante que é por um tempo, né? A pessoa tirou férias, por exemplo, ou a pessoa está com dificuldade de treinar, sei lá, está estudando para um concurso, está com um filho, está com correria do dia a dia. Ela pode usar essas estratégias de treinar menos em volume para manter o que já ganhou, né? Porque as conquistas do treino, elas podem desaparecer rapidamente se a gente não der estímulos. Então, esse mínimo é uma orientação da ciência legal, assim, para a gente utilizar de vez em quando. As perguntas que eu mais recebi na caixinha ontem foram: quanto tempo eu vou voltar a treinar normal depois do carnaval, né? Não, carnaval eu não sei o quê, quanto tempo que eu vou voltar ao meu nível de condicionamento, né? Eu falo, você fez a cama, agora você vai ter que dormir nela. É Segura verdade. aí, segura aí, vai treinando. Não vai demorar tanto, mas você vai sofrer um pouquinho, principalmente no No começo, né? começo, é verdade. Agora, É, quanto que... as Pode falar, pode pessoas, falar. né, as pessoas até a gente não consegue ter uma resposta exata disso, né? Bem difícil, né? Olha, o contexto da pessoa, o quanto ela bebeu, o quanto ela não dormiu, o nível dela, são muitas variáveis, mas a gente tem uma coisa boa que é a memória muscular, né? A memória muscular ajuda a gente, os praticantes, mesmo que às vezes estão há anos sem praticar aquilo, eles têm um retorno mais rápido. Isso é bom, isso é positivo, assim. E a força, ela tem um impacto direto até na taxa de mortalidade, né, Fábio? Você sabe dizer quantos por cento, por exemplo, esse protocolo, um protocolo mínimo, né, de treino minimalista, impacta nesse sentido? Esse treino minimalista, eu não vi nenhuma investigação assim em relação ao risco de mortalidade, assim, um percentual, mas a gente tem visto que a atividade física em geral está muito associada à diminuição no risco de morte, assim, né? Pelo menos cumprindo essa meta ali de 2 horas e meia por semana, né? Há uma redução até de outros aspectos que a pessoa pode se interessar mais hoje, como ansiedade, cerca de 20%, depressão, né? Depressão, mesmo metade desse tempo de 2 horas e meia, né? 75 minutos seria 1 hora e pouco ali. A gente já tem também benefícios preventivos de depressão, então o risco da pessoa ter sintomas depressivos é menor em pessoas ativas. Tem grandes notícias nesse sentido, né, de redução de doenças Sim, crônicas a partir de ser ativo fisicamente, né? Você se movimentar, na verdade, provavelmente vai viver mais, né? sim. Você sabe se nesses últimos anos que, pelo menos, né, na minha cabeça aqui, tá, né, com as minhas experiências pessoais, o a quantidade de casos de depressão aumentou muito? Aumentou também o sedentarismo? Sim, sim. Então, a gente tem dados mostrando o aumento de casos de depressão e, na verdade, de saúde mental em geral, né? Então, tem estimativas aí que ah, uma a cada duas pessoas vai sofrer com algum distúrbio de saúde mental durante a vida, assim. Então, umas 50% da população mundial, né, se estima que vai sofrer com algum distúrbio, assim. Depressão é um dos principais, se não o principal, né, mas 300 milhões de pessoas são acometidas aí. Ansiedade, transtornos de estresse, então acho que essa é uma gama importante para a gente trabalhar o exercício. Uma vez que a cada semana, na verdade, vem novas evidências mostrando o potencial aí de alguns tipos de exercício, né? Sim. O estudo mais atual foi publicado aí há 4, 5 dias atrás na BMG, que é uma revista de fator de impacto aí gigantesca, uma das grandes revistas médicas, eu acho que é a quarta no mundo,
participação de uma brasileira, inclusive, eles fizeram uma revisão sistemática, o maior estudo feito até hoje sobre exercício e depressão. A gente não está falando aqui de atividade física, tá? Que é você subir uma escada, carregar compras. Não, a gente está falando de exercício, que é uma forma de atividade física organizada, sistematizada, como o CrossFit, como academia, como yoga, pilates, enfim. Eles viram lá que, na verdade, qualquer tipo de exercício parece melhorar os sintomas de depressão. Isso é uma notícia sensacional, fenomenal, muito importante. Então as pessoas precisam se envolver em exercícios sistematizados, reservar uma horinha no dia lá, talvez, para a saúde mental, ou seja, e que vai trazer resultados para a saúde física também. Mas eles também descobriram, através da meta-análise ali, essa revisão em rede, na verdade, que eles fizeram, network, qual a melhor forma, talvez, de fazer exercício para depressão. Né? E lá apareceu os exercícios mais intensos, mais vigorosos, assim, com potencial maior do que os de baixa e moderada intensidade. Tá? Mas ali, caminhada, corrida tiveram bons resultados, o yoga e o treinamento de força foram os 4 principais com melhores resultados. A dança também teve um bom resultado, só que com um número muito baixo de estudos, e eles não conseguiram incluir também nessas recomendações. Mas em geral também melhorou. Assim. Tá? Então, esse é o último estudo, reunindo aí mais de 200 outros estudos, que mostra o potencial do exercício para tratamento de depressão. Assim, é sensacional as notícias que estão saindo, né, do exercício para a saúde mental. E você sabe dizer sobre a taxa de sedentarismo no Brasil e mundo, mais ou menos? Se aumentou, diminuiu? A gente tem especialmente notícias sobre inatividade física, que daí é a pessoa não Sim. praticar a quantidade recomendada de atividade física, né? Então, Aham. 27,5% dos adultos no mundo não pratica, né? Então, 1 a cada 4, e 81% dos adolescentes não pratica atividades físicas regulares. Então, o público adolescente é bem crítico, né? Então, a cada 5, 4 parece que não se mexe o suficiente. Assim. Agora, comportamento sedentário, que é o que você comentou, que às vezes a gente fala do sedentarismo, aí é o tempo sentado que a gente fica, e que está aumentando muito também. É só ver o mundo que a gente vive hoje, a gente consegue tudo sentado com os polegares só. A gente não precisa mais caminhar muito, se mover muito. Uma pessoa altamente sedentária seria uma pessoa que fica sentada, né, com baixo gasto energético, acima de 8 horas por dia. Tá? Então, É, eu sou, inclusive, né, nessa classificação, a gente fica muito na sim. frente do computador, e mesmo que vá treinar, você é classificado como ativo fisicamente, mas também é considerado sedentário. Assim. É claro que o exercício atenua um pouco esses riscos, bastante até, dependendo do tempo e da intensidade do que se faz, mas acho que é uma guerra difícil de ganhar essa contra a tecnologia, de ficar mais tempo sentado. A gente tem teorias de minimização do esforço, que o ser humano realmente quer economizar energia, o cérebro é meio preguiçoso, assim. Mas são dados É. interessantes, mas está crescendo, infelizmente. E essa questão dos adolescentes é bem preocupante, né? Porque, pô, se a gente pagar os adultos, tá? 27,5%. 81% do adolescente. Daqui a 20 anos, os adolescentes vão ser os adultos, pô. É, é. Para quanto que vai subir essa porcentagem? E se a porcentagem dos adolescentes e das crianças está aumentando, quanto que vai ser daqui a 20 anos das crianças e adolescentes, com um mundo ainda mais tecnológico, né? Sim, Ainda mais tendencioso para essa questão de ficar sentado, ficar no computador, ficar na tela o dia inteiro. sim. É Tanto bem que a OMS, preocupante. cara, a OMS tinha metas de diminuir a inatividade física, né, aumentando a atividade física, até 2025, aí diminuir em 10% a inatividade física, não vai conseguir já, provavelmente eles já estão falando que não vai dar, e até 2030 diminuir em 15%. Né? A gente às vezes vive numa bolha social que a gente pensa que tá todo mundo praticando exercício, cara, mas eu acho que é uma realidade um pouco enganosa que a gente vive. Eu fui Sim. para a África agora de férias e vi lá, assim, cara, coisas que você. É tipo assim, a população aqui não considera fazer exercício, não existe esse negócio de fazer exercício aqui, cara. É atividade Bizarro. física que eles fazem, se movem bastante, mas tudo durante o trabalho, cara. É outra realidade, assim. Às vezes a gente vive, né, numa bolha que não nos permite ver um pouquinho fora, assim. As pesquisas nos mostram um pouco disso daí, né? Que tá meio ruim o cenário, realmente. Exato. Eu sou early adopter, né? Minha mesa é de ficar em pé. Tô em pé agora, inclusive. Legal, Então, eu legal. soube. Eu tinha parado de dar aula de CrossFit, então tava ficando bastante em casa, trabalhando só com internet. Aí eu peguei uma e falei, ó, eu dava aula 6, 7, 8 horas, 9 horas por dia. Agora eu vou ficar sentadão, tipo, já começa a doer, tipo, você já começa a ficar meio incomodado, né? Se você reparar mesmo, você começa a ficar meio incomodado. Lombar, quadril. Aí eu falei, não, vou pegar uma mesa que sobe e Boa. desce.
no começo que não tinha grana para comprar mesa, eu botava um pallet mesmo, sabe? Daquelas caixinhas Aham. de fruta, eu botava o laptop em cima e ficava trabalhando o laptop em cima. Coloca uma caixa Mas hoje de madeira do CrossFit e faz. é isso, e ficava ali. Mas é algo bem delicado, né? Preocupante. Vamos ver se pelo menos a rede social ajuda nesse quesito, né? Porque É, a gente tem essa tendência de pessoas do meio fitness serem bastante seguidas nas redes uhum, sociais. A gente tem gente que tem, você pega um Ciban da vida, cara, ele tem alcance, tem 20 milhões de seguidores no Instagram. Você tem artista aí, cantor, cantora nível mundial que tem mais ou menos isso, às vezes menos. isso. Então vamos torcer para que essas pessoas consigam influenciar positivamente o cenário Sim. e a gente veja, né, a população se movimentando mais daqui para frente. Mais um. Álcool após exercício atrapalha o resultado? Cara, em geral, com certeza, assim, acho que não é uma relação, pelo menos para desempenho, que combine, assim, né? O álcool tem efeitos bem adversos, a recuperação muscular, resposta hipertrófica, desidratação, vai prejudicar com certeza. Depende da dose, né? Ela é dose dependente, essa relação é bem importante dizer, então provavelmente deve ser bem mais impactante uma pessoa que dá um PT lá numa festa final de semana do que uma dose, né, baixa durante toda a semana, né? Mas hoje cada vez mais se descobre que o álcool não é o inimigo do desempenho nos treinos, tanto da recuperação do treino anterior como para a preparação para o treino de amanhã. Então, não, né, apesar de ter algumas evidências, até eu coloquei uma no livro, né, do consumo moderado de cerveja ali, não atrapalhar, né, mas são quesitos mais do aspecto de hidratação ali, alguns parâmetros assim, mais na força, enfim, resistência muscular, o que a gente tem hoje é que piora bastante também no desempenho, assim. Então, Eu tô usando o Whoop, sabe? uhum, Aquele gadget, aquele. Daí eu não bebo geralmente, né? Só que eu vou casar, daí semana retrasada eu fui ver uma banda, daí eu tomei 5 cervejas lá assistindo a uhum. banda. Eu não ia ficar 4 horas assistindo uma banda sem tomar uma cerveja, né? No boteco, no meio do carnaval. Tá certo, ele também Aí, tá certo. aí beleza. Aí, pô, peguei no outro dia, vi o Whoop. E, tipo assim, o meu sono, o dia, a rotina foi toda tranquila, sabe? Treinei normal, treinei relativamente leve, me alimentei bem, tomei água. E aí você vê uma queda brusca no sono, né? No dia que eu tomei, né? No Na dia que eu tomei, qualidade no você sono, conseguiu ver. na qualidade do sono, exatamente. E aí eu fiz um post, né, falando sobre isso. Falei, ó, é por isso que eu falo que, cara, principalmente no meio do CrossFit, você já deve ter visto. Todo mundo acha que é atleta, né? Sim, Tem sim. essas competições locais, então todo mundo, não, eu sou atleta, eu sou. Falei, então tá bom, vocês querem ser atleta? Beleza, vocês querem ser atleta. Agora, atleta não bebe, tá? E aqui eu tô mostrando justamente, né, de uma maneira empírica, o porquê que um atleta não bebe. E eu falei exatamente o que você falou, Fábio. Falei, o que eu fiz hoje foi prejudicado. Então, o estímulo que eu dei hoje foi prejudicado porque eu não me Uhum. recuperei bem. Então, a adaptação não vai ser a melhor. E o estímulo que eu vou dar amanhã não vai ser o melhor, porque o meu corpo está cansado, o meu corpo não está bem, eu não dormi bem. Então, a minha performance não vai ser dentro do que poderia. Daí eu peguei e fiz um cálculozinho, né, básico, conta de padaria. Peguei e falei, ó, vocês treinam 6 vezes na semana. Se 2 dias da semana você não se recupera direito, então você estragou o treino de um dia e você tá cansado no outro dia, você estragou o treino do outro dia. Você perdeu 33% dos treinos da semana. Então o que Uhum. era para você evoluir em um ano, você vai evoluir em 1 ano e meio. E aí você começa a botar isso no papel, daí começa a virar um bagulho grande, né? Você começa a tomar um susto. É. Só que sabe o que acontece? Eu falei, eu tomei 4 ou 5 cervejas. Daí, um dos comentários. Ah, mas 4 ou 5 não é uma. Eu falei, é aí que tá o problema de vocês. Vocês sempre querem uma saída. Vocês sempre querem uma soluçãozinha, Ah, sabe? sim, Dá um sim. jeitinho, entendeu? É. Sabe? Aí todo mundo, meio que a galera grande, né? A maioria das pessoas que estavam ali participando dessa discussão concordou, mas sempre tem essa questão, sabe? De, Tem, não, tem. umazinha, sabe? O cara não quer abrir mão, né? Ele não quer abrir É, mão, ele quer o que é menos pior, talvez. E tudo depende do que a pessoa quer, né? Mas como ela é quer essa isso, postura de atleta, é aí não isso. combina. Esse é meu ponto, sabe? Esse é meu ponto. Cara, se você quer tomar uma cerveja, mano, não tem problema nenhum, pô. Eu É, não tomei, cara. Eu, de vez em quando, não tomo. Não tô te julgando porque você quer tomar cerveja. Agora, se você fala que você quer ser atleta, aí não dá pra você tomar uma cerveja.
Aí aí não dá não, pra você aí tomar uma ela paga, cerveja. realmente. Você não quer de Hoje tem verdade. a zero álcool, né, cara? Tem uma grande linha aí Isso, da zero álcool exato. e combina muito mais, sem dúvida, cara. Até tem Exato. algumas pesquisas saindo sobre a zero álcool que, né, que, enfim, valeria a pena essa troca. Aí Agora, é, aí tem que ver o que a pessoa gosta, se ela gosta realmente da cerveja zero álcool ou do efeito que o álcool é traz. isso. É isso que é exatamente isso que eu ia falar, entendeu? E geralmente quando eu tô tomando zero álcool, o nego fala: "Ah, porra, zero álcool, não sei o quê". Cara, se eu gosto do gosto de cerveja hoje em dia, né? Hoje em dia eu gosto do gosto de cerveja. Então eu vou tomar uma zero álcool porque eu não quero consumir álcool. Agora, a pessoa realmente ela não gosta do gosto da cerveja, ela gosta do efeito É. do álcool na cerveja, né? Mas enfim. Teve uma boa do Peter Attia, Axel, que é legal. O Peter Attia escreveu o Outlive lá, ele tem um Sim. podcast também. Ele tem uma muito boa, que é, ele coloca assim, sobre álcool, né? Primeiro, não beba. E aí a segunda é, se for beber, cara, bebe uma coisa boa com pessoas que você goste e curta lá aquele momento, pronto. Né? Mas tem essa primeira regra, não beba em geral. Né, para sua vida, para e desempenho no exercício também. Mas é legal que tem essa flexibilização, porque a vida essa é uma coisa boa que traz socialização, que traz diversão e tal, mas depende da dose, claro. Exatamente, exatamente. Mais um. Para perder barriga, musculação ou aeróbico? Boa. Ambos, né? Eu acho que ambos são efetivos de maneira similar, né? Essa pesquisa especificamente que eu citei, ela viu redução de gordura subcutânea abdominal, né? Então, essa gordurinha que a galera tem na barriga e incomoda bastante, concentra mais ali mesmo. Mas ela, né, com um estímulo adequado, claro que o exercício a gente tem visto cada vez mais que ele não é essa pílula mágica para emagrecimento, que é bem limitado, na verdade, os efeitos, o que não é verdade para alimentação, né, que tem um potencial muito maior, mas o exercício é aditivo nesse tratamento da obesidade, de sobrepeso. Mas acho que ambos, e a combinação parece ser bem interessante, assim. De novo, o que a pessoa preferir, ela pode usar, e que vai manter o exercício na rotina pode ser mais importante. Algumas pessoas preferem exercício aeróbio, se sentem melhor lá. Eu já prefiro treinamento de força, me sinto melhor lá, com mais prazer, com mais competência. Gosto mais da minha resposta afetiva durante o exercício lá, não é tão aversivo para mim, assim. Eu faço, por exemplo, bike em intensidade moderada lendo, né, ou escutando podcast para me distrair do esforço ou do tédio ali também, que uma bike estacionária mas eu consigo me divertir, me reunir com amigos treinando musculação, então são aspectos que para a pessoa considerar. A melhor modalidade vai ser aquela que ela consiga se manter ativa ali, né? Então a resposta seria ambos, né? A recomendação da OMS é os dois, né? Então 2 sessões de treino de força e aquelas 2 horas e meia que a gente comentou antes. Assim. Eu acho que o grande mito aqui é justamente que o cardio que vai fazer perder a barriga, É, né? Apenas o cardio, na verdade, né? sim, apenas Apenas o o cardio. cardio vai fazer perder a barriga. Só se você não saiu suado, né? Se você não tá, vamos botar assim, exausto no sentido Isso. de, né, hiperventilando e tudo, tá com aquela sensação, o treino não serviu, vamos botar. Essa é uma crença bem comum, né? Ah, pelo menos 30 minutos de exercício aeróbio para começar a mobilizar gordura como substrato energético. A gente já sabe que não é bem assim, então acho que é legal estimular o corpo, né? Enfim, depende do tempo, a intensidade é importante, claro. Tem essa relação entre volume e intensidade, mas o estímulo é fundamental. Né? Até para manutenção de massa magra, né? A musculação hoje é cada vez mais reconhecida não só para manutenção, mas hipertrofia, né? A gente pensa às vezes hipertrofia como estética, o cara ficar musculoso, muito forte, a menina muito forte, mas é saúde antes de tudo. Ter uma quantidade maior de massa muscular protege de uma porrada de doenças, né? E faz a gente viver mais, melhor. Então, pensar a hipertrofia dessa forma é fundamental, assim. E exercícios abdominais queimam gordura da barriga? Boa, boa. Cara, esses dias eu tava treinando aqui com meu sogro na academia, começou a fazer academia, daí ele parou assim na frente do espelho e falou: Olha, acho que eu preciso fazer um pouco abdominal, né? Pô, tô com um pouco de barriga. Aí eu descobri 2 coisas, né? A primeira é que ele não leu o meu livro. Eu dei de presente, ele não leu o primeiro capítulo, cara. Ele não leu o primeiro capítulo que diz isso, né? Que, pô, exercício abdominal não queima gordura localizada, né, cara? Pô, tem uma Essa ele quebrou. Pô, nem é o quebrou. primeiro capítulo, né? É o É, primeiro capítulo do livro. primeiro capítulo não leu nem o primeiro, mas beleza. E aí
A gente tem até evidências mais recentes, uma revisão sistemática que mostra isso, que o exercício localizado não reduz gordura localizada, né? O exercício não age assim. Então a gente não tem essa perda localizada a partir de abdominais. Os protocolos são variados. Tem protocolo que testou 1.000 abdominais, outros menos, séries diversas. A gente não tem esse efeito assim tão localizado, né? Então é um grande mito, na verdade. A gente é enganado pela sensação de queimação ali na barriga e tal. Tem que fortalecer, claro, tem que fazer, é legal, estabilização, enfim, mas não é esse desfecho aí. Ontem eu até respondi uma resposta na caixinha com aquele ab shaper, sabe? Uhum. A pessoa mandou assim, como perder a barriga, sabe? Alguma coisa assim. Aí eu botei só o ab shaper, não escrevi nada. Aí, tipo, no outro era tipo, o story meio que com uma com um quadrado transparente preto, né, em cima, e agora que você já riu, repita comigo. Nenhum exercício vai te fazer perder barriga, né? É. E aí, tipo, uma galera se mijou de rir no segundo e uma galera já veio revoltada no primeiro, sabe? Como assim? O que tá acontecendo? Como é que você tá falando um negócio desse? Eu falei, cara, a galera é muito desesperada, sabe? É uma Calma, né? coisa que você Calma. coloca que, meu irmão, já inflama o negócio. Mas esses mitos. E é mais uma vez, né? Aquilo que a gente já falou nesse episódio. Infelizmente, cara, você pega um comercial com um cara trincado, com uma mulher com a barriga seca, né? Definida. E aí bota a porra do ab shaper lá e uma galera compra a É. parada, porque No acha que é exercício, aquilo. o exemplo mais atual é o Cristiano Ronaldo, né, cara? Cristiano Ronaldo diz que faz não sei quantos 1.000 abdominais. Ah, é trincado lá, ele é magro, assim, né? Ele é definido, é um Sim. atleta de futebol, ele não vai ter volume muscular, mas tem aquele six-pack lá, talvez, fazendo 1.000 abdominais, o que fica como se fosse aquilo, a fórmula, né? Sim. Aspecto que não é. É. Não é aquilo. Infelizmente, muita desinformação nesse nosso mundo. Fábio, vou pular uns aqui, vamos pro último para não te Tá. prender demais, mas já sabe que cara, a gente ainda vai ter outros episódios, porque tem muita coisa aí Claro. para falar, tem mais um livro aí já viu. É. Mas um assunto que eu acho que é bem importante, bem sério, obeso ativo ou peso adequado inativo, e eu acho que vale a pena a gente bater um pouco em tudo, né? Não só nesses dois específicos, mas vamos começar por eles. Tá. Cara, essa é uma questão que foi levantada há algum tempo, assim, por algumas investigações. Eu acho que em alguns grandes jornais, até revistas científicas de medicina do esporte britânico, lá o British Journal of Sports Medicine, que é quando as pessoas acima do peso, com sobrepeso ou obesidade, mas eles são ativos fisicamente, têm boa capacidade cardiorrespiratória, assim. O que protege, né? Você ter uma boa aptidão cardiovascular, por exemplo, te protege de várias coisas. E aí, né, alguns usam essa informação para, né, talvez justificar a pessoa ainda, né, minimizar os riscos de uma doença, que é importante a gente dizer, que é a obesidade e tal. Tá, então eu acho que a gente tem que ter cuidado, né, com essa informação de, você é obeso, você é com sobrepeso, mas é ativo fisicamente e tá tudo bem. Talvez não. Provavelmente não, na verdade. Tá, então, por outro lado, né, ou pessoas também com magreza severa e ativos fisicamente, eu acho que tem esses extremos, assim, tá? Mas eu não vejo como suficiente, eu acho que a gente tem alguns parâmetros interessantes, né, de composição corporal para ser seguidos, né, e hoje a gente vê um pouco de romantização, talvez, desses aspectos, que torna mais difícil ainda a conscientização da população, assim, fica meio que justificando algumas coisas, e eu tomo o maior cuidado em relação a isso, para respeitar todo mundo, mas a gente já avançou bastante na saúde, na ciência, para entender algumas coisas. Uma delas que ser ativo fisicamente é importante, beleza, a pessoa está sendo, só que outros aspectos, né, como peso corporal e composição corporal, também tem alguns direcionamentos que aí podem ser perigosos para a saúde da pessoa, né? Eu acho que, infelizmente, essa romantização vai causar sérios problemas daqui para frente, né? Eu acho que são pessoas muito influentes falando sobre isso, né? Grandes nomes de mídia e etc. Sim. E tem um exército de pessoas seguindo isso cegamente, achando que tá tudo bem, né? Sim, sim. Quando não tá tudo bem, justamente, não é?
uma questão de crítica à estética ou ao tipo de corpo de cada um, de jeito nenhum. É apenas uma questão de saúde ou doença. Né? E Isso. se a obesidade ela tem um CID, né? Se ela é colocada como uma doença, ela é uma doença, não é uma questão de opinião minha, sua ou de ninguém. E, como qualquer doença, a gente tem que tomar muito cuidado e tem que constantemente estar alertando a população dos seus perigos, né? Sim, exatamente. E eu não sei de cabeça, mas você sabe dizer alguns dos maiores perigos em relação à obesidade? Provavelmente são cardíacos, cara. Eu acho que tem muita associação com o risco, né, para a maior causa de mortalidade do mundo, que são as doenças cardíacas, assim. Mas vários outros problemas estão associados, inclusive depressão e ansiedade, né? São coisas que eu estudo mais hoje, saúde mental, mas essa condição de obesidade está associada a muitos aspectos. Assim. No exercício, especialmente, cara, às vezes as pessoas com obesidade, a gente também tem que ter empatia que no começo do comportamento elas vão ter muita dificuldade com prática de exercício, tá? Porque elas não conseguem sentir o mesmo que um praticante ativo e talvez com peso normal sinta. Até no aspecto psicológico, aquele bem-estar, aquele prazer pós-treino, endorfinas, dopamina, há vários receptores desses neurotransmissores aí bem alterados na pessoa inativa e com obesidade. Então essa combinação inatividade física e obesidade, ela é bastante cruel com a pessoa para sair do sofá, assim. E aí ela precisa buscar suporte social, ela precisa buscar boas experiências, começar gradativamente, né? Nem que seja com atividade física leve, distrair do esforço, né? Então, uma estratégia de foco de atenção para essa pessoa seria ela fazer outra coisa enquanto faz o exercício ali, se distraindo um pouquinho, um podcast, música, uma baita estratégia para driblar essa aversividade inicial que vai espantar ela dali, né? O exercício pode não ter um potencial enorme para emagrecer, mas ele tem um potencial enorme para impactar nos outros hábitos, de dormir melhor, de comer melhor, se relacionar com as pessoas melhor e tudo, né? Eu acho que é isso, né? O exercício, muita gente fica batendo nesse ponto, exercício físico não emagrece, exercício físico não emagrece, tal. Tá, beleza, por si só, não vai ter um resultado tão relevante assim. Uhum. Mas, porra, 99% das pessoas que eu conheço, no dia que treinam bem, não querem comer besteira, né? Isso. No dia que treinam bem, ou a partir do momento que começam a treinar bem, vão dormir, procuram melhorar a higiene do sono, melhorar a qualidade do sono, porque querem treinar bem no dia seguinte e precisam, né, até se recuperar. Então o corpo está cansado, o corpo mesmo, fisicamente está cansado, precisa daquele sono, então você consegue dormir melhor, você consegue fall asleep, mas você consegue começar a dormir, né? Você consegue cair no Uhum. sono melhor, né? Com mais facilidade e tudo. Então, é aquela questão do exercício físico justamente ser esse hábito angular que vai Isso. te ajudar no cenário, no contexto geral, a melhorar todas essas outras áreas que também têm um impacto enorme, né? Na É, saúde, qualidade de vida e etc. total, cara. Fábio, cara, foi muito legal, muito legal. Muito obrigado mesmo. Tem alguns aqui que eu deixei. Nem falei do CrossFit, né? Porque o CrossFit é um sucesso. Vamos deixar para uma próxima. Vamos Até falar só porque, sobre ele. até porque tem. Esse aí foi um dos cortes que mais viralizou, né? Seus aí na hora, quando você tava no Lutz, eu acho, né? Putz, Que rolou um corte, você falando sobre o CrossFit, e aí aquilo, né? Aquela guerra, né? A galera falando mal, e a galera falando bem, e aí a parada explode. Vamos ver se eventualmente param de falar mal, né? E param de falar. Para essa guerra, né? Um falar isso. mal do outro. Eu acho que a gente já está num ponto que a gente tem que justamente lutar para as pessoas se exercitarem, Uhum. independentemente do que elas façam, né? Do que elas escolham. Exatamente, esse é o Então, ponto. mas vamos deixar isso para uma próxima. Eu faço duas perguntas finais no término, né? De cada Uhum. episódio. A primeira é relacionada a livro. Você não pode falar o seu livro, ele já vai estar Uhum. aqui na descrição como uma indicação. Como eu falei, é um livro muito bom. Mas tem algum livro que você releu recentemente ou que você já releu na sua vida que você considera bem importante? Sim. Cara, eu tenho muitos livros, assim, excelentes, mas eu gosto de ranquear eles, assim, tipo, o melhor livro que eu já li na vida, cara. E é um livro chamado Em Busca de Nós Mesmos, do Clóvis de Barros Filho e do Pedro Calabres. São brasileiros, são filósofos contemporâneos aí.
E esse livro é muito legal, traz vários aspectos do estoicismo, dos filósofos aí, para a nossa vida diária, assim. E esse é um livro que eu já li umas 3, 4 vezes, talvez, que ele é realmente, eu gosto bastante e eu recomendo, assim. Ele é mais geral, né? Ele é mais, não Sim. tem a ver com exercício, né? E o outro indicação que se eu puder dar é um que eu li mais atualmente, da Margot Cardoso, chamado A Filosofia Resolve. Também nessa mesma linha, bastante fácil de entender, com aplicações práticas da filosofia para resolver problemas hoje, né? Até para crescimento pessoal, eu acho que recomendo esses dois aí, cara. Não, sensacional, sensacional. Eu acho que todo mundo tinha que ler um pouco mais de É, filosofia, se atentar um pouco mais para esse lado também. Inclusive, eles já falavam, né, sobre isso há milhares e milhares de anos, sobre esse físico, isso. alimentação, tudo isso. Agora, a pergunta final, o nome do podcast é Seeking Growth, então o que significa buscar crescimento para você? Boa. Cara, eu acho que tá em constante autoavaliação, né? Isso é uma coisa que eu aprendi aí até com o meu orientador de graduação, mestrado, doutorado, que é essa autocrítica constante, assim, né? No sentido de buscar evoluir como pessoa em várias áreas e tá sempre, né, com sede de crescimento, assim. Eu acho que eu sou um cara até... Minha mãe fala que eu sou um pouco inquieto nesse sentido, né? De buscar coisas novas, coisas que empolguem, coisas que te façam curtir o processo. Não que você queira chegar só pelo final lá, pelo troféu, mas curtir o processo, assim. No exercício eu vejo dessa forma também, a gente vai precisar fazer o exercício o resto da vida, e tem que curtir esse processo, senão não vai ter o processo, não vai existir, porque não vai ser legal, a gente abandona, a gente não é obrigado a fazer, não é questão de, na hora pelo menos, não é questão de vida ou morte fazer exercício, pode ser daqui a muito tempo, mas é curtir o processo, é gostar, porque pode ser uma experiência muito boa, assim como a vida, né, tem altos e baixos, mas eu acho que é isso, é uma autoavaliação constante, autocrítica, mas curtindo o processo do que você faz, assim, gostando do que você faz é importante. Porra, ótimo, ótimo. Cara, mais uma vez, muito obrigado Obrigado pela pelo convite. disponibilidade, pela atenção. Onde é que a galera pode te encontrar nas redes sociais? O link do livro da Amazon tá aqui embaixo na descrição, mas onde é que a galera pode acompanhar seu trabalho na internet? Bom, eu faço divulgação científica diária no Instagram, @Fábio Domins, que pode me encontrar lá. No Spotify tem um podcast também que iniciou todo esse projeto, o chamado Exercício Física e Ciência. A gente tem mais de 500 episódios lá que a gente comenta, né, de maneira direta, clara, informativa sobre exercício. Né, são as redes principais que eu tô, né, o Instagram e o Spotify lá com o podcast. O livro, né, tem na Amazon direto comigo, enfim, no Instagram eu tô ali direto. Boa. Mais uma vez, muito obrigado. Todos os links vão estar aqui na descrição, galera. E, mano, até uma próxima. Valeu. Tá curtindo acompanhar o podcast? Então não se esqueça de clicar aqui embaixo para se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo. E se você gostou desse episódio especificamente, eu te garanto que você também vai gostar desse aqui. Clica. Bora? Tô falando, você vai gostar.